Você abrir em Filipenses capítulo 1. Antes de entrar naquilo que eu refleti, tem um texto que Paulo escreve que não está aí nessa carta, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo fala que o pecado da imoralidade sexual é coisa de quem não conhece Deus. Ele fala assim: saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Será que nós conhecemos Deus? Quando eu estava intercedendo antes de vir para cá, lá no lugar onde eu moro, eu estava falando: Deus, eu não te conheço. Deus, eu não te conheço. Deus, eu vou na igreja, eu leio sua palavra, eu oro, mas Deus, eu não te conheço, eu não conheço o Senhor. Eu não sei quem é o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor, e eu só conseguia declarar isso: Deus, eu não te conheço. Tem misericórdia de mim, eu não conheço o Senhor. E a impressão que eu tenho é que a gente conhece Deus pouco, que o nosso conhecimento de Deus ele é muito raso. Porque a Bíblia declara tantas coisas acerca de Deus, acerca da glória de Deus, acerca da grandeza de Deus, de como Ele é apaixonante, de como Ele é atraente, de como Ele é vida, de como Ele é fascinante, de como Ele arrebata o nosso coração, de como Ele é viciante. E aí eu olho para a nossa vida e eu penso como em nós existe tão pouco amor sacrificial, como a gente está tão pouco disposto a se sacrificar, como a gente tem tão pouca vontade de amar a Deus, de buscar Deus, de servir Deus. Às vezes o domingo parece que nós estamos indo para um matador quando tem que acordar cedo para ir para a igreja. Eu passo por isso também. E eu penso, como que eu posso estar com essa atitude, com esse espírito, diante do Criador do universo, de todas as galáxias, quando Ele fala que eu sou filho dEle, que Ele me acolhe, que Ele me aceita, e que o Espírito dEle foi dado para mim, e que é só pedir que Ele vai dar mais. Como que Ele não mexe comigo, ou mexe tão pouco comigo? Não é possível, eu só posso conhecer pouco dEle. Pouco. Nós conhecemos pouco Deus, e eu não tenho vergonha de falar isso como pastor. Eu conheço pouco de Deus. Eu queria conhecer mais de Deus. Na verdade, esse é o meu anseio. Eu preciso conhecer mais Deus. Porque a Bíblia deixa muito claro que é o conhecimento de Deus que nos transforma. 1 João fala assim, que quando nós virmos Jesus do jeito que Ele é, exatamente do jeito que Ele é, em toda a sua glória, seremos transformados para sermos pessoas iguais a Ele. Nós só somos parecidos com Ele o tanto que nós já conhecemos Ele. Se nós somos pouco transformados, é porque nós conhecemos pouco. É porque nós vimos pouco. E Paulo fala isso. Ele fala assim: desejo de lascívia, vida de impureza, é coisa de quem não conhece a Deus. Queridos, vida de pecado é coisa de quem não conhece a Deus. A luta é tão difícil, às vezes, para vencer o pecado, porque nós ainda não conhecemos Ele a fundo. Nós sempre podemos conhecer um pouco mais dele. Ele é uma fonte inesgotável, Ele é uma fonte infinita de vida, de amor, de fogo, de calor, de paixão, de paz, de glória. Ele é infinito. Eu fico, às vezes, indignado com a minha vida, com o meu coração, com a minha disposição. Nos últimos dias, eu tenho lembrado de novo de palavras de George Whitefield, que foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E muitas vezes a pregação de George Whitefield, uma das coisas que ele combatia era o entretenimento, que era conhecido como não tão prejudicial. Porque ele falava assim: se Deus é tão bom como a Bíblia diz, por que a gente precisa se entreter? Se a glória de Deus é tão satisfatória, por que quando a gente está cansado, a nossa vontade não é orar ou ler a Bíblia? Por que quando a gente pensa, eu vou descansar, a gente pensa em ligar a TV
ou fazer alguma outra coisa? Por que é tão difícil amar a Deus? Por que é tão difícil orar? Meu Deus do céu, parece que você está tendo que puxar um caminhão. Vamos orar? Nossa, vamos puxar um caminhão agora. Se Ele é tudo que a Bíblia diz que Ele é, por que é difícil para nós? Eu tenho pensado nisso, pensado, Deus, eu não quero que o Senhor seja difícil para mim, porque eu sou um filho do Senhor, se o seu Espírito é dentro de mim, não pode ser difícil. Nós já vamos ler o texto de Filipenses, mas eu senti de compartilhar algumas coisas da minha vida. Então, meu nome é Arthur, para quem não sabe, eu fui ordenado, acho que há uns 2 anos atrás. Eu tenho 25 anos, fiz há umas 2 semanas atrás, dia 13, e eu recebi meu chamado com 14 anos e me converti com 14 anos. E aí acabou, né? Pastor, você vai ser pastor. Foi assim, Jesus veio, e no mesmo retiro eu fui convertido, acho que umas 2 noites depois, Deus falou comigo que eu ia ser pastor. Deus falou comigo, ninguém falou comigo. Deus falou comigo, você vai ser pastor. O negócio queimou dentro de mim. E todos os meus sonhos de ter banda, de sei lá o que, um monte de coisa que eu viajava, acabou tudo. Eu só chorava e pensava assim, nem acredito. Eu não sabia, eu não reagia, eu só estava ali. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu cheguei em casa, quebrei um monte de CD. Minha mãe começou a chorar, fui na minha vizinha, quebrei um monte de CD que tinha emprestado lá. A música punk era a minha idolatria. E aí eu virei aquele cara chato da igreja, com 14 anos, querendo saber de tudo, curioso, querendo beber e sugar de todo mundo e aprender tudo. Aí eu odiava ler. Uma vez o castigo que meu pai me deu foi me trancar no quarto, no sábado, e jogar um monte de gibi na cama e falou, você vai ler hoje. Foi um castigo que meu pai me deu uma vez. Eu odiava ler. Eu lembro que eu chorei, não li nada. Fiquei o dia inteiro trancado, não li nada. Mas aí convertido, eu pensei, agora eu preciso ler a Bíblia, né? Agora eu preciso ler, caramba. Eu virei crente, eu tenho que ler a Bíblia. Eu lembro do dia que eu estava no quarto e pensei, agora eu preciso começar a ler, né? O estudo, ele nunca foi uma coisa que fluiu muito bem para mim. Na conversão, quando passou um tempo, eu comecei a pensar, cadê aquele fogo que eu tinha sentido? Cadê aquele negócio que mexeu dentro de mim? E aí eu conheci um cara que não era naturalmente atraente de maneira nenhuma. Ele era bem gordinho, feio, ele tinha hiperidrose, ele suava o tempo inteiro, ele estava o tempo inteiro molhado, já está 0 grau em Curitiba, ele estava suado a cara inteira, meio desengonçado assim, um cara que todo envergonhado, mas quando chegava perto do cara, alguma coisa era diferente, dava vontade de abraçar ele. Ele era apaixonado por Jesus. Eu fui até um dia que o pastor Paul, chegou para mim e a gente conversando sobre buscar Deus, andar com Deus. Eu falei assim, cara, você ficou sabendo do fulano? Eu falei, não. Eu falei, cara, nós fomos lá na casa dele e tal, o cara ficou 8 horas trancado dentro do quarto orando. Eu falei, isso aí não existe. Na mesma época eu comecei a ler o livro Heróis da Fé. Acabou a minha vida. Acabou com a minha vida. Deus estava acabando com a minha vida. Porque depois que você entende que a coisa mais importante que existe é a sua vida de oração, e aí você lê a história desses avivalistas, dos heróis da fé, e você conhece um cara que ora 8 horas seguidas, acabou a vida. E aí eu decidi, eu pensei, se é isso que vai fazer aquele negócio que eu senti lá um ano atrás na minha conversão voltar, então eu vou ter que ser um homem de oração. E aí eu tinha 15 anos, 16 anos, eu decidi que eu ia orar 1 hora por dia. E na minha lógica de quem não entendia o Evangelho da Graça, mas estava se sentindo atraído por Deus, eu pensei, eu preciso progredir, cada ano eu tenho que aumentar 1 hora. Então, 3 anos depois, eu estava orando 5 horas por dia. Até que Deus falou assim, agora eu quero que você pare de fazer as coisas. E eu não entendia Deus falando. Eu não quero que você faça nada, Deus falava para mim. Eu não quero que você ore mais isso aí que você está fazendo. Isso aí é lei, eu não quero que você faça mais. Deus começou a me ensinar a graça, isso foi em 2009.
Deus começou a trazer entendimento do que era graça, de que não era pelo tanto de esforço que eu fazia que Ele ia trabalhar na minha vida. Mas uma coisa eu sabia: se eu me trancasse dentro do quarto, eu ia encontrar Deus, porque eu provei disso. E eu fiquei escandalizado quando eu descobri que as pessoas da igreja não tinham vídeo de oração, disciplina de oração. Fiquei escandalizado, que eu pensei: o que eles fazem então? Qual é a graça da vida deles? Se eles não oram, qual é a graça de ser crente? Porque nada substitui vida de oração. Nada substitui vida de oração. É você e Deus. No começo era tudo mecânico. Eu falava: Deus abençoa esse, abençoa aquele. A minha oração era só essa: Senhor, abençoe fulano. E eu ia pensando não na igreja. Mas eu pensava: eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a ficar com Deus. Quando chegava na sexta-feira, parecia que, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Na segunda estava tudo travado, na sexta, peraí, parece que agora estou com mais vontade, parece que eu estou sentindo um calorzinho aqui no meu coração. E eu fui conhecendo Jesus dentro do meu quarto. Então, essa construção de uma vida de oração, de uma vida em secreto, ela teve, claro, seus embates, a luta contra a carne, porque quando a gente não sabe orar, é muito chato ficar na presença de Deus sozinho. É muito chato. É por isso que isso não é muito comum. Pelo menos até onde eu sei, no nosso meio, não é muito comum isso. É muito chato, gente. É chato. Só que a angústia que eu tinha dentro de mim, a fome que eu tinha dentro de mim, era maior do que a chatice de ficar lá. Eu não sabia o que orar, não sabia o que falar. Deus foi me transformando, eu fui conhecendo Deus nesse tempo. E eu creio que isso fez eu ter coragem e fé para começar a plantar a igreja com 20 anos, quando eu estava no 3º ano de seminário. Porque era uma congregação há 40 anos que nunca tinha ido para frente, que é a congregação do Pilarzinho. E aí quando falaram para eu ficar lá, tinha 20 pessoas. Quando não era idoso, tinha um espírito de idoso. E aí, uma coisa eu sabia: se eu orar, Deus vai fazer. Eu já conheço Ele, já. Eu sei, é só orar. Vamos lá. Então eu assumi, eu era seminarista, estava com 20 anos. E aí Deus começou a mudar as coisas. Das 20 pessoas, sobraram só 3. No mesmo ano foram embora 15 pessoas. E aí algumas pessoas da igreja ficaram apavoradas: meu Deus do céu, esse menino, o que ele está fazendo aqui? O que o Juarez está pensando? O pastor Juarez botou esse menino aqui, não vai dar certo. E eu tinha convicção: Deus está fazendo, deixa eu tirar esse povo é enrosco. Eu só estou ensinando coisa muito simples. Nós vamos se arrepender, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Visitava as pessoas. Pregava até de camisa. Cantava até indo. Vamos fazer do jeito dos velhinhos, vamos visitar os velhinhos. Eles não queriam saber. Não queria saber. Eu falei: deixa embora. Eu só estou ensinando o evangelho, só estou ensinando vida com Deus. O povo não quer, pode ir embora. No começo eu tinha crise. Eu me sentia culpado, só que ao mesmo tempo eu sabia: quem não quer vai embora. Fazer o quê? Esse é o evangelho de Jesus Cristo, não tem outra coisa para apresentar. E aí Deus começou a mandar gente totalmente diferente. Então, esses 5 aqui são da igreja. São uma parte da nossa igreja lá. Aí 2 anos atrás Deus mandou sair de casa, morava com os meus pais, aí fui morar dentro da igreja. Quem já foi lá sabe, é lá que eu moro. Lá. Onde? Lá. Onde? Lá. Quarto? É lá. Guarda-roupa? Tem um armarinho lá que a gente usa. Eu tenho uma gata, chama Madalena. E o Gustavo se converteu 2 anos atrás. A gente foi fazer uma faxina na casa dele, porque não existem palavras para descrever onde era um buraco do tatu. E não dava para entender o que ele falava. Agora dá. Você pode achar enrolado, mas agora dá para entender. Porque era 200% do tempo sobre efeito do álcool. Não dava para entender nada. E aí ele começou a frequentar o culto lá. Eu senti o cheiro do culto. Mãe, o que era banho, né, Gustavo? Não sabia. E aí eu falei: deixa o cara. Vamos amar o cara. O cara está vindo assistir culto. Deixa o cara assistir culto. Não, pastor, mas e aí? Eu falei: e daí? Deixa o cara, velho.
não veio pregar libertação, não sei o quê. O Isaías lá, o Espírito de Deus está sobre mim para anunciar as boas novas aos pobres. Então, o cara vai vir desse jeito aí. Nós vamos aguentar o cara, vamos abraçar ele e fedê-lo. Aí Gustavo se converteu, começou a ouvir a voz de Deus. Deus começou a libertar ele dos vícios e ele está lá morando com a gente hoje. 60 anos, né, Gustavo? 60 anos. E Deus começou a mudar as coisas. Então, Deus pediu dinheiro, Deus pediu conforto, Deus pediu tempo, Deus pediu o joelho, Deus pediu projeto, Deus pediu sonhos. Eu acredito que eu estou tentando lutar pela fé. Eu quero dizer que eu não me arrependo de nada disso. São 10 anos de caminhar com o Senhor Jesus. Eu não me arrependo de nada disso. De nenhuma renúncia, de nenhum abandono, de nenhum conflito criado. Tempos atrás, gente saiu da igreja. Sempre tem gente saindo da igreja, né? Mas gente que exigiu um embate ferrenho, porque queria permanecer em pecado declaradamente. Eu falava, mas você não vai continuar aqui então. Se você acha que isso não é pecado, você quer andar assim, aqui não é lugar para você. A gente tem tentado pagar o preço que custa viver de modo digno do Evangelho, para que o rebanho não seja comprometido, para que a mensagem seja verdadeira, tendo compaixão dos quebrados, mas sem contaminar a mensagem do Evangelho. Nem sempre é fácil, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Amém? Eu quero compartilhar sobre lutar pela fé. E o tema, se for ter um tema na nossa conversa hoje, o tema é lutando pela fé. Filipenses 1:27. Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé evangélica. Então ele fala de unidade, ele fala que nós devemos viver do modo digno do Evangelho. Ele fala, quando eu for visitar vocês, eu quero encontrar vocês firmes, tendo um só Espírito, uma só alma, tendo uma só meta, um só foco. Eu quero, quando eu chegar na igreja, eu quero encontrar todo mundo com um só coração, lutando pela fé. Mas é a fé evangélica, e essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar. Lutando pela fé. Nós somos chamados para lutar por uma fé que é baseada na revelação do Evangelho da graça. É uma fé baseada no Evangelho. Ele fala fé evangélica, a linguagem de hoje fala fé que se baseia no Evangelho. E eu não entendi o Evangelho. Eu comecei a entender o Evangelho de Jesus Cristo, talvez há 3 anos atrás. Eu comecei a entender. Eu já estou lá na igreja há 4 anos e pouquinho. Eu acho que eu comecei a entender o Evangelho há 3 anos atrás, porque o Evangelho da graça é o entendimento de que antes mesmo de eu querer Deus, ou fazer qualquer coisa para Deus, Ele tomou todas as providências para vir na minha direção. Espontaneamente. Eu não tenho que mover Deus, você não precisa mover Deus, ninguém aqui precisa estimular Deus. Deus não precisa ser estimulado por nós. Ele, de per si, por Ele mesmo, de livre e espontânea vontade, Ele quer você. Ele já te quer. Esse é o Evangelho. Então, ninguém precisou orar para Deus criar o mundo. Ninguém. Ele criou porque Ele quis. Ninguém precisou orar para Deus criar o homem. Ele criou porque Ele quis. Ninguém precisou orar para Deus decidir que Ele ia todo fim de tarde se encontrar com Adão. Ele quis. O relacionamento, a criação era tudo intenção de Deus, ideia exclusiva de Deus. Ninguém precisou mover Deus. Ninguém precisou mover Deus. O homem pecou, causou um problemaço.
Todo o planeta e toda a criação está sofrendo por causa do nosso pecado. Nós estamos sofrendo por causa do nosso pecado. Nossa família está sofrendo por causa do nosso pecado. A nossa alma está sofrendo por causa do nosso pecado. Ninguém teve que orar para Deus mandar Jesus morrer por nós. Ninguém pediu. Foi tudo ideia de Deus, tudo iniciativa de Deus. A criação foi projeto de Deus. Jesus morrer na cruz foi projeto de Deus. Perdão dos pecados foi projeto de Deus. O Espírito derramado para nos dar fé foi projeto de Deus. O Espírito enchendo a gente com poder para o evangelismo é projeto de Deus. Levar a gente para o céu é projeto de Deus. Ninguém teve que pedir para Deus fazer nada disso. Ele fez tudo que Ele quis. E o Evangelho ninguém precisa mandar Deus fazer nada. Ele faz o que Ele quer. Ele é totalmente livre. Isso é delicioso. Porque eu sou amado por Deus sem fazer nada. Ele me deseja. Ele me cobiça. Se é que eu posso falar assim. Deus me quer, Ele está me querendo. Ele está te querendo. Deus anseia por nós. A palavra de Deus até fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Cara, Deus gosta de você. Eclesiastes fala assim: fique em paz, porque de antemão Deus já se agradou das tuas obras. Esse é o Evangelho. Ninguém tem que mover Deus. Deus se move por si mesmo. Sem você fazer nada, Ele te quer. Ele te ama. Ele sonhou para você algumas coisas. Ele quis te perdoar sem você nem pedir para Ele. Deus me perdoa porque nós estragamos tudo. Ele quis, Ele teve a boa ideia. Ele tem os sonhos para você. Ele tem os dons para você. Ele tem um chamado ministerial para você. Ele tem restauração para você. Ele tem projeto para você. Deus pensa na sua vida. Ele pensa em você. Ele planeja as coisas a seu respeito. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, o Evangelho Deus toma iniciativa antes de nós. Nós não temos que conquistar Deus. Eu não vou saber dizer exatamente o versículo, mas em João, se não me engano, capítulo 18, tem um versículo que deixa muito claro para nós a seguinte ideia. Jesus vai falar assim para os discípulos: eu estou indo, e vai chegar uma hora em que eu não vou precisar mais interceder por vocês. Ele fala isso em João 18. Vai chegar uma hora que vocês não vão pedir mais para mim, nem no meu nome. Vocês vão pedir direto para o Pai, porque o próprio Pai vos ama. Jesus fala isso. O próprio Pai vos ama. E aí Jesus fala assim: eu entrei dentro do mundo para poder cumprir o que o Pai planejou. E agora eu vou voltar para o Pai. E eu vou sair do mundo. Quando eu voltar de novo, vocês vão falar direto com Ele, porque o próprio Pai vos ama. Esse texto deixa a gente entender claramente. Jesus entrou no mundo para poder nos ligar ao Pai de novo. Isso é claro em nome de Jesus? Jesus saiu da eternidade, deixou sua glória, entrou no mundo para nos resgatar e nos trazer de volta para o Pai de novo. Ele fala: eu sou o caminho. E ele fala: ninguém vem ao Pai. Que bom que Jesus não falou: ninguém vai para o céu. Porque não é interessante ir para o céu. O interessante é estar com o Pai de novo. E onde o Pai está é o céu. Então ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus entra no mundo para poder nos trazer de volta para Deus. Paulo deixa muito claro que a maior revelação da glória de Deus e do amor de Deus está na face de Cristo. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Eu vou dar uns copia e cola nos textos aqui para poder fazer sentido a linha de raciocínio. Efésios capítulo 1 fala assim que Deus faz todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. Tudo que Deus faz é porque Ele quer revelar a glória dEle, a graça dEle, como Ele é generoso, como Ele é bondoso. Queridos, claramente nós podemos entender que se Deus tem como propósito supremo revelar sua glória, sua graça, o seu amor, e isso é feito de maneira última na revelação de Jesus, na vinda de Jesus. Então, o maior desejo de Deus, desde sempre, é mostrar Jesus para nós. Certo? Quando a gente entender Jesus,
conheceu o tanto que nós somos amados por Ele. Coríntios fala assim, o Espírito Santo de Deus foi nos dado para que Ele pudesse nos mostrar aquilo que Deus nos deu, que é o próprio Jesus. Se o maior desejo de Deus é revelar Jesus, porque assim Ele revela o amor dele, é muito claro a gente entender que Deus só criou o planeta para ter um lugar onde Ele pudesse matar o Filho dele. Não existe maior revelação do amor de Deus para mim e para você do que na crucificação e ressurreição de Cristo Jesus. Isso significa que sempre o principal projeto de Deus foi o assassinato de Jesus por mim e por você, para demonstrar o seu grande amor com que nos amou. Ele precisava de um planeta para fazer isso, então Ele criou a Terra só para matar Jesus nela. Todo o universo foi criado por causa da crucificação. E ninguém pediu para Deus fazer isso. Ele fez porque Ele quis, porque Ele queria revelar o amor dele para mim e para você. Então Ele criou um planeta para poder mandar o Filho dele, para assassinar o Filho dele, ressuscitar o Filho dele por causa dos nossos pecados. E ninguém pediu. Ele que quis. Isso é o Evangelho, queridos. Então Paulo está falando assim em versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé que se baseia no Evangelho. Essa é a fé pela qual nós temos que lutar. Nós temos que lutar pela fé, mas é uma fé que se baseia na revelação do Evangelho, da graça de Deus. É nisso que nós cremos. Um Deus que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já está com tudo preparado para derramar sobre nós. Ele é mais interessado em nós do que nós somos nele. Ele é o maior interessado na nossa vida. Isso é o Evangelho. E isso, como diz Hebreus capítulo 12, tem que gerar em nós uma certeza da graça, mas também um temor. É isso que tem que pôr fogo no nosso coração. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele criou todas as coisas para que toda a criação contemplasse a glória que seria manifesta na crucificação e ressurreição do seu Filho. É para isso que Ele criou o universo, para poder se revelar. E Ele vai voltar. Então você imagina que Ele fez tudo isso por causa de você? É a fé evangélica. A gente tem que lutar por isso, por causa da fé evangélica. A fé evangélica. E viver de modo digno de Evangelho é: se eu entendi o Evangelho do Senhor Jesus, eu tenho que ser grato a Ele. E eu não posso mais viver a minha vida para mim. Depois de tudo que Ele fez por mim, eu não posso mais viver para mim. O motor do nosso amor por Deus é o Evangelho. O Evangelho é o combustível do nosso amor. Se a gente não entende o Evangelho, a gente cansa de tempos em tempos. Servir Jesus é pesado, é difícil, é cansativo, é desanimador. O Evangelho é poder. É o Evangelho que é poder. É essa mensagem, é essa ideia, é esse entendimento. Deus se interessa por mim. Segunda coisa, sobre lutar pela fé que eu quero trazer. A primeira é que nós vamos lutar, nós temos que lutar, queridos, como jovens, como adultos, como igreja do Senhor, por uma fé que é baseada na revelação do Evangelho. A segunda coisa, essa é uma fé no Evangelho. A segunda coisa é que ela é uma fé que purifica. E eu quero que você abra comigo em Judas, a carta de Judas. Vamos ler esse texto de Judas e depois leremos o último texto que fala sobre lutar. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos,
acerca da nossa comum salvação? Unidade. Ele está falando de unidade. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Paulo diz, quando eu estava pensando em nós, eu me senti na obrigação, eu falei, Paulo, é Judas. Quando eu estava pensando em nós, eu me senti na obrigação de escrever sobre essa fé que é comum para todos nós. E eu preciso exortar vocês, animar vocês, estimular vocês, motivar vocês. Exortação é isso. Exortação é estimular. Vamos lá, vamos junto, vai dar certo, vamos embora. Paulo fala, quando eu pensei em mim, e quando eu pensei em vocês, e quando eu pensei que a gente tem uma fé só, eu pensei, eu preciso animar vocês, para vocês junto comigo. Eu falei, Paulo de novo, ajude-se. Batalhar, para a gente lutar, batalhar diligentemente. Diligência significa concentrar todas as energias numa coisa só. Eu vou concentrar todas as minhas energias, as minhas emoções, a minha inteligência, a minha força física numa coisa só. Eu entendi, eu preciso animar vocês para batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí ele fala no verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de batalhar por uma fé que foi entregue para os santos. E aí ele fala por quê? Porque teve gente que entrou no meio da igreja, se dizendo crente, mas na verdade está estimulando o povo a viver um estilo de vida, entre aspas, light, aonde o Senhor Jesus Cristo não é o soberano, e onde essa fé não gera santidade dentro de nós, mas gera libertinagem, que é uma falsa liberdade procedente da cruz. A cruz de Cristo nos liberta de todas as coisas. Nós somos livres por causa do sacrifício de Jesus. Livres de ter que ser perfeitos para Deus se interessar por nós. Livres de termos que ter o favor dos homens para termos a bênção de Deus. Livres de termos que ter dinheiro para sermos satisfeitos. Livres de sermos bonitos para podermos ser felizes. Livres de sermos bem-sucedidos em tudo que o mundo diz que nós temos que ser. É uma liberdade que eu não preciso de nada além de Cristo para ser plenamente satisfeito. Isso é a liberdade. Eu não preciso de nada, já está tudo bom. Eu tenho Cristo, não me falta nada, minha alegria vem de Cristo. Tudo que eu preciso para ser feliz é de um quarto silencioso. Que hora que eu fecho a porta eu fico sozinho com ele lá. É tudo que eu preciso para ser feliz. É liberdade, é libertação das concupiscências da carne, dos desejos da carne. Quem não conhece Deus é escravo do pecado. Mas a fé que Judas está falando, que foi dada para nós, é uma fé dada para os santos. E é uma fé, e aqui é a segunda coisa, uma fé que nos purifica. A fé que nós somos convocados a lutar, pela qual lutar, é uma fé que nos purifica. Existe transformação de vida na fé evangélica. Nós somos transformados, nós deixamos o nosso antigo proceder. O Evangelho de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, nos liberta dos desejos pecaminosos do nosso coração. Tudo que te aprisionava. E o sinal de que você tem crescido nessa fé é que cada dia que passa, o seu coração tem o desejo mais forte por uma única coisa: ser totalmente do Senhor. Eu sou livre de desejar as coisas. Soren Kierkegaard, um filósofo, falou assim: pureza de coração é desejar uma única coisa. Se eu sou puro de coração, eu só quero uma coisa. É como você pensar num elemento químico. Um elemento químico puro é um elemento que não é misturado.
Quando você pensa em água pura, você pensa em água que só tem água. Não é água com terra, não é água com óleo, não é água com açúcar. É só água. Quando você fala é água pura, significa não existe mais nada ali dentro. É como se o copo fosse o seu coração. E a água é o desejo que existe dentro de você. Pureza de coração é só ter um único desejo. Ser totalmente do Senhor. Se entregar totalmente a Ele. Ser tomado por Ele. Viver para Ele. Amá-lo com todo o seu coração, com todas as suas forças. Essa é uma fé que nos purifica do nosso pecado. Nós não podemos aceitar uma fé que não nos liberta do nosso pecado. É claro que essa purificação não acontece do dia para a noite, mas ela é crescente, mas ela nos liberta. Nós temos que crer nisso. Todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. E a última coisa. Então, falando sobre lutar pela fé. A gente é chamado a lutar por uma fé baseada na revelação do Evangelho. A gente é chamado a lutar por uma fé que purifica. Purifica do pecado. Que nos liberta dos nossos maus hábitos. Em último lugar, eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. Versículo 19. Diz assim: ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrares com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ali só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa é a clássica história de Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E aí nós podemos lançar um forró depois. Isso aqui mexe demais comigo. Isso aqui mexe com o meu coração. Porque antes de Jacó lutar com Deus, ele é uma pessoa. E depois ele é outra pessoa. Antes de lutar com Deus, ele é um medroso. Ele é um covarde. Jacó é um covarde. Ele sabe que o irmão dele está logo à frente dele. Ele está morrendo de medo do irmão dele. Ele coloca tudo que ele tem na frente, os bens, os animais. Ele coloca os filhos e coloca até as mulheres dele. E ele fica por último. Covarde. Covarde. E ele diz assim para o seu servo, fala assim, ó, quando Esaú perguntar, você fala que
eu, Jacó, estou mandando tudo isso de presente para ele, para ver se ele fica com menos raiva de mim, já que depois de tanto tempo eu tenho enganado ele, né, ele queria me matar. E a Bíblia diz que ele fica sozinho. E quando ele vai passar, e a vez dele passar, um homem aparece e começa a lutar com ele. É o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Aparece e começa a lutar com Jacó. E o que começa a lutar com Jacó, a Bíblia diz que de alguma maneira, vendo que não conseguia com ele, pela persistência dele, pela perseverança dele, ele quis ir embora. E Jacó agarrou na roupa. Jacó agarrou na roupa de Jesus e falou assim: você não vai. E aí, gente, Deus é tão misericordioso que ele faz isso com a gente. Ele fala: então tá bom, né? Já que você está segurando na minha roupa, né? Você é mais forte do que eu. Que é isso? O que você quer que eu te faça? Pra você me liberar? Que eu não aguentei essa luta aqui com você. Ele falou assim: me abençoa, por favor. Queridos, esse me abençoa não é aumenta meu salário. Esse me abençoa não é melhora minha saúde. Esse me abençoa é muda minha vida. Muda minha vida. Não vai embora sem mudar minha vida, porque eu não aguento mais ser esse cara covarde. Eu não sei se a conversa foi tão breve quanto está relatado, mas talvez Jacó podia ter desabafado com ele ali. Não está na Bíblia, mas a gente sabe que às vezes algumas conversas extensas são resumidas. Talvez Jacó chorou ali e falou para ele assim: eu não aguento mais ser desse jeito. Olha como eu sou covarde, olha o meu nome. Eu sempre fui covarde e mentiroso. Eu sempre enganei as pessoas. Meu irmão está querendo me matar. Eu sou tão covarde que eu botei tudo que eu tenho, até a minha família, diante dele. E eu fiquei por último. Me abençoa, eu não aguento mais ser do jeito que eu sou. Por favor, não vá embora sem me mudar. Queridos, isso é lutar movido por uma fé evangélica. É claro que Jacó não entendia a teologia de Paulo, mas é a fé evangélica que fazia ele saber: Deus quer te abençoar. Se você crê nisso e lutar por isso e clamar como a viúva clamou o juiz, como o amigo foi na casa do seu amigo pedir comida de noite, como Jesus fala assim: será que quando o Filho do Homem voltar, alguém vai crer? Que quando a gente pede, Deus ouve. É a luta de Jacó. Ele creu, é uma fé evangélica. Deus está interessado em mim. Ele sabia quem estava lutando com ele. É por isso que ele pergunta. E aí Jesus fala assim: por que você está perguntando? Meu nome não interessa. Você quer soberba maior do que eu? O cara poder dizer assim: eu lutei com Deus. Mas ele sabia que ele tinha lutado com Deus. Por isso ele chama aquele lugar: eu vi Deus face a face, eu não morri. Querido, Jacó luta diante do Senhor por causa da sua própria vida e por causa do seu próprio coração. O povo da igreja ficou desesperado no passado, quando eu fiz 14 dias de jejum, só na água. Mas, queridos, há momentos na nossa caminhada com Deus, onde a gente pensa: Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor ceifa a minha vida, porque eu tenho fome do Senhor. Eu não aguento mais ser assim, Deus. Deus, eu quero ser mudado. Eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor tem interesse na minha vida. Então rasga os céus e desce aqui e vem, por favor, muda o meu coração. Terceira marca dessa fé que a gente é chamado para lutar é uma fé que deixa marcas em nós. A fé evangélica, a fé que Deus nos chama para lutar por ela, é uma fé que marca a nossa história para sempre. É uma fé notável, é uma fé visível para as pessoas à nossa volta. Quem luta pela fé tem algo diferencial no meio das pessoas, no meio da sua família, no meio da sua igreja. As pessoas podem perceber, tem alguma coisa diferente com aquela pessoa ali. E a marca que Deus deixou em Jacó não foi tanto que ele saiu mancando.
Essa era uma marca visível daquilo que foi a transformação invisível. Porque Jesus, ao olhar para Jacó, ele falou assim: eu vou mudar a sua identidade. Você não vai ser mais um mentiroso, você vai ser um príncipe. Você vai ser aquele que lutou com Deus e venceu. Queridos, nós somos chamados para lutar com Deus em oração e vencer. Há coisas que Deus só vai derramar sobre nós através do nosso clamor. João Calvino fala disso, que as bênçãos que Deus determinou para nós, Ele vai derramar sobre nós quando nós passarmos a orar por elas. Eu tenho pedido nos últimos dias: Deus, dá espírito de Jacó para a nossa igreja. Dá espírito de Jacó para a nossa igreja. Ensina a gente a clamar, Senhor. Ensina a gente a ser incansável na oração, até que o Senhor venha e mude a nossa identidade, para que a gente não tenha como principal marca em nós o nosso pecado. Porque era isso, a vida de Jacó era assim. A principal marca na vida de Jacó era o pecado dele. Ele era um enganador. Ele engana a família dele, ele engana o pai dele, ele engana o tio dele, e ele vive fugindo. Qual é a principal marca da sua vida? Deus está te chamando para você mergulhar numa fé, onde o próprio Deus pode deixar novas marcas em você. Eu penso em Ana. Ela também está nas minhas orações. E Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana, que foi para o templo e quando estava todo mundo celebrando, ela estava lá, chorando, balbuciando, clamando: Senhor, me dá um filho, senão eu vou morrer de desgosto. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dela. Algumas pessoas sabem que essa foi a oração de John Knox, fundador da igreja presbiteriana na Escócia, quando ele chegou e falou: Deus, me dá a Escócia, senão eu vou morrer. Senhor, converte a Escócia. E a Escócia foi prostrada aos pés do Senhor. A rainha tinha medo das orações dele. É o que diz a história. Queridos, nós somos chamados a lutar por uma fé que deixa marcas em nós. Amém? Para a gente finalizar, eu queria que você voltasse em Filipenses, capítulo 1. Do 27 ao 30. Agora vamos ler do 27 ao 30. Sabendo que é uma fé no Evangelho, é uma fé que nos purifica, uma fé que deixa marcas em nós. O apóstolo Paulo podia dizer: ninguém enche o meu saco, porque eu levo as marcas de Cristo comigo. E eu tenho certeza que as marcas de Paulo, as principais marcas de Paulo, não eram as cicatrizes dos apedrejamentos, dos açoites, dos naufrágios, mas era como o coração dele pesava dia e noite pela salvação das pessoas e de amor pelo Senhor. Eram marcas do coração. Versículo 27, Filipenses 1: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. A salvação vem da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendo o mesmo combate, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o viste que é o meu. Paulo está lutando. Ele fala: vocês viram o jeito que eu vivo. Eu luto por essa fé. Lutem comigo. Esse texto aqui é um chamado à unidade, queridos. Mas a igreja não vai experimentar unidade. Esse grupo de jovens não vai experimentar unidade. A minha igreja não vai experimentar unidade se a gente não tiver o mesmo Espírito. Se a gente não estiver olhando para a mesma fé, baseada no Evangelho, que purifica do pecado, e a gente poder se juntar para confessar os pecados, e orar uns pelos outros, e lutar pelos nossos pecados. E é uma fé que deixa marca na nossa vida. Algumas pessoas entraram em disciplina esse ano lá na igreja. E para cada pessoa que entrava em disciplina, essa pessoa tinha 2 conselheiros que acompanhavam semanalmente. Quem disciplinou foi a mesa administrativa da igreja, a liderança da igreja. E os conselheiros eram a galera mesmo.
Foi gente da galera que foi disciplinada, os conselheiros eram da galera mesmo. E teve gente que fez voto. Alguns conselheiros de um cara disciplinado fizeram voto e falaram assim: nós não vamos beber álcool até que Deus restaure seu coração, que Deus transforme a sua vida. Toda semana se jejuava por causa da pessoa. Queridos, é lutar por uma fé que purifica. É crer que todos os pecados da igreja podem ser tirados fora pelo poder do Espírito Santo. Paulo está falando: eu estou lutando por essa fé. Vocês estão vendo o meu combate. Eu quero chamar vocês, juntem-se comigo. Nós nunca vamos experimentar unidade como igreja se a gente não colar olhando para o mesmo foco. É a fé evangélica que purifica, que deixa marcas em nós e que exalta o Senhor. Amém, queridos? Podemos orar? Eu quero ser mais crente. Eu quero que Ele aumente mais minha fé. Você pode responder se Deus tocou a sua alma aqui nessa noite. Você pode responder individualmente, falando com Ele.